Quem deseja seguir a Cristo precisa renunciar, pois quem a vida a Cristo dá precisa a si mesmo se negar, pois quem a vida a Cristo dá precisa a si mesmo se negar. Que aproveita ao homem o mundo inteiro ganhar, se nos fins dos tempos for no inferno morar. Vamos abrir a Bíblia, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 20, diz assim: Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então, o apóstolo Paulo, ele não se sentiu ofendido pelo comportamento dos irmãos da Galácia. Não, eu estou falando com vocês não é porque eu estou ofendido. Estou falando com vocês porque eu quero ajudar vocês, rapaz. Não tem nada desse negócio de se sentir ofendido. E ele diz: Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Então, Paulo mostra aqui que ele pregou o Evangelho pela primeira vez por causa de uma enfermidade física. Naturalmente, Paulo não estava nem com plano de pregar o Evangelho ali. Mas a doença veio, e aí ele não pôde prosseguir a viagem, terminou pregando o Evangelho lá na região da Galácia. Ele diz aqui: E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Então, Paulo estava doente, enfermidade na carne. Mas eles não revelaram nem desprezo para com o apóstolo Paulo, nem desgosto. Pelo contrário, Paulo diz assim: Antes me recebestes como anjo de Deus.
como o próprio Cristo Jesus. Olha, rapaz, que maravilha, né? Eles receberam Paulo como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que honra, né? Muita honra. Que é feito, pois, da vossa exultação? Agora Paulo pergunta. E agora? Vocês tiveram tanta alegria e agora? Não valeu para nada? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Os próprios olhos para nos dar. Então veja a disposição que tinham os irmãos da Galácia em favor do apóstolo Paulo. Só que no versículo 16, Paulo diz assim: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade, terminam arranjando um inimigo, né? Mas isso não está certo não, porque a Bíblia diz assim, ó: repreende o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Repreende o insensato e arranjarás o inimigo. Então, a verdade tem que ser dita. E se a pessoa não tiver capacidade para assimilar a verdade, o que é que se pode fazer, né? Nada. Então ele diz aqui: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Então veja que, já na época de Paulo, existia essa questão de ciumeira nas igrejas, na época de Paulo. E ele diz aqui: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Então Paulo diz, zelar pelo bem, esteja eu presente ou não, isso é muito importante. É sempre bom ser zeloso pelo bem, não importa se eu estou presente ou não. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então Paulo estava novamente sofrendo para trazer os irmãos da Galácia à verdade do Evangelho de Jesus, porque tinha muitos falsos apóstolos querendo desviar os irmãos da Galácia para o judaísmo, cristianismo judaizado. E ele diz: pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então Paulo estava perplexo, admiradíssimo com o comportamento dos irmãos da Galácia, que, tendo aceito Cristo pela fé, agora estava querendo voltar aos rudimentos fracos e pobres, que não pode fazer nada por eles. Isso acontece? Acontece. Isso acontece. Os povos lamentarão a vinda do Filho do Homem, pois não se arrependeram. Em Jesus eles não creram. Assim como ele subiu, assim Jesus voltará. Assim afirmar os santos, assim mesmo se cumprirá. Oremos, agradecemos a Deus por esse momento na tua presença e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa noite. Que Deus os abençoe.